Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O julgamento do dia 8 de janeiro já começou e a cada novo depoimento, novas provas, novas informações surgem. O mais surpreendente é que se Mauro Cid continuar a dar as suas declarações, meus amigos, pode ter certeza que Bolsonaro sai de lá inocentado. Porque a cada manifestação que ele faz prova mais uma vez que Bolsonaro não sabia de minuta, não discutiu minuta, não colocou na mesa minuta nenhuma. E o mais surpreendente é que todas as provas que tinham na casa de Mauro Cid, nenhuma foi assinada. Ele disse ao ministro Alexandre de Moraes que vários papéis, várias informações estavam sendo acumuladas para poder, no dia em questão, dar o golpe de Estado. E aí o ministro Fux, com muita maestria, foi lá e disse aquilo que todos nós já sabíamos. Todas essas provas, todos esses documentos foram assinados por Bolsonaro? O Mauro Cid disse que não. Então isso aí já acaba com toda e qualquer ladainha da esquerda. Eu vou mostrar para vocês uma parte do julgamento do ex-ministro Anderson Torres. E, gente, aqui ele já mostra cirurgicamente que não houve nada, nenhuma manifestação para que o tal golpe acontecesse. Não foi possível depreender no material que teve acesso a existência de fraude ou manipulação de voto. Perfeito. O material que eu tive acesso, eram sugestões de melhorias às urnas eletrônicas. Vamos agora, doutor Anderson, passar para uma outra questão importante, que foi a sua participação na reunião ministerial realizada em 5 de julho de 2022. O senhor se recorda dessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi convocado pelo presidente? Sim, senhor. Reunião ministerial dos 23 ministros. Não, o senhor, nessa reunião ministerial, se manifestou sobre vários assuntos, vários trechos aqui, e eu vou ler alguns trechos, porque gostaria de saber exatamente o que o senhor quis dizer com essas manifestações. A palavra foi passada ao senhor na condição de então ministro da Justiça, o senhor primeiro iniciou dizendo: bom dia a todos, senhor presidente. Com a sua licença, eu venho falando um pouco sobre tudo isso aí que eu queria falar, e tudo isso aí foi a manifestação anterior do presidente com a narrativa contrária à justiça eleitoral, contra as urnas. Só lembrando aqui que essa manifestação, essa reunião que aconteceu lá em 2022, ela foi uma reunião que ela só foi divulgada porque o ministro Alexandre de Moraes teve acesso a algumas informações que foram ditas a portas fechadas pelo chefe de Estado, que é Bolsonaro, pelo presidente do país, e com estas informações ele mandou divulgar as informações e divulgar a reunião. Lá Bolsonaro estava à vontade, falando com seus ministros e cobrando deles resultados do que estava acontecendo no nosso país. Muito do que foi falado ali foi colocado em xeque por um presidente. Só que muitos se esqueceram que ele estava a portas fechadas, falando ali como um gestor de uma empresa, cobrando resultados para que o país mudasse. Urnas. E aí o senhor fala, abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar com uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. É o exemplo da Bolívia, é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se foder. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo o quê. Eu quero que cada um pense no que fazer previamente, porque todos vão se foder. Lembrando, mais uma vez, que isso aqui era uma reunião em portas fechadas e que ali, né, como uma reunião qualquer, as portas fechadas, você fala na entonação que você deseja, o que você deseja, mas, claro, sempre mantendo a compostura e trazendo resultados. O que mais foi criticado na gestão Bolsonaro
foi o modo de falar, as palavras. E aqui nós vemos que em 2025 o jeito doce, o governo do amor está literalmente acabando, né? E derrubando um por um da população com IOF, com impostos. Ou seja, o que mais pegou no governo Bolsonaro foram as palavras, o meio de falar, o jeito de falar e a entonação. E hoje a gente vê que Lula, com toda a sua forma de falar, com todo o seu jeitão, ele acaba agradando muito mais, mas não é isso que traz resultados para o nosso país. Por que o senhor quis dizer isso? Numa reunião ministerial, onde, diríamos, o assunto deturpou por uma questão eleitoral, política eleitoral, o que o senhor quis dizer com isso? Comparando a situação eleitoral do Brasil com a Bolívia, e que todos iriam... Ministro, eu peço desculpas pelas palavras, realmente faltei com a polidez ali num momento que não deveria, era uma reunião fechada. Só lembrando também que aqui não só o ministro Alexandre de Moraes, mas claro, principalmente ele está pegando todos os principais podres, pontos negativos, tudo que deve ser colocado de mais agressivo de tudo que aconteceu no governo Bolsonaro, justamente e nitidamente para ferrar, né? Desculpa a expressão, mas para poder dar voz de prisão para os ministros, generais e principalmente Bolsonaro. Talvez eu não estivesse muito bem naquele dia e acabei me excedendo nas palavras. O que eu quis dizer com isso aí, ministro, é que se nós perdêssemos a eleição, tudo que foi construído no governo do presidente Bolsonaro, e eu considero um governo de muitas entregas, um governo de muita austeridade, tudo isso seria perdido, todo o nosso trabalho seria perdido. Essa era a minha visão. Talvez eu não tenha usado as melhores palavras na reunião, mas o que eu queria mostrar para os meus colegas era isso, era pedir empenho a todos. Nós estávamos perto da eleição, pedir que todos, assim, dentro de suas pastas, pudessem demonstrar tudo aquilo que o governo fez, todas aquelas entregas. Era mais para que as pessoas ali, para que a gente realmente se unisse naquele momento para ganhar a eleição. E isso ficou muito claro. As eleições estavam em jogo, tudo estava em jogo se Lula voltasse ao poder. E infelizmente voltou, mas muitas pessoas que votaram no Lula, muitas se arrependeram e outras estão achando uma maravilha pagar essa quantidade de impostos que nós estamos pagando. Já eu volto, semana de julgamento, nós vamos estar aí cobrindo tudo o que está acontecendo e trazendo para vocês as melhores e mais importantes informações desses dias que vão certamente pegar fogo. Muitas pessoas, infelizmente, vão sair presas, outras vão sair inocentadas com tornozeleira e outros vão sair aí com a famosa tarja escrito traidor.